Buenas, gauchada, tudo certo, tudo tranquilo? Falaremos hoje sobre gestão cultural. É um termo relativamente novo no cenário brasileiro. Eu vou fazer de uma forma diferente hoje, vou pegando umas colinhas, vou escrevendo aí na tela, a gente vai falando um pouco mais aí ponto a ponto, porque a conceituação em si, né, desse termo, ela é um pouco recente, mas vocês vão pegar que quando a gente falar em agente cultura, de gestor cultural, vai já ter muita relação com o que a gente faz nas nossas entidades tradicionalistas. Então, deixa eu pegar aqui para não fazer besteira, para ficar bom esse material aqui, eu tenho que colar aqui na tela para vocês um conceito. Ficar ruim de enxergar, será? Ficou pequeno, né? Vamos aumentar um pouco. Vamos aumentá-lo. Agora ficou demais. Aqui. Então, gestão cultural, né? Como eu falei, é um termo recente. Ela pressupõe alguns procedimentos, né? Tanto administrativos quanto operacionais, para gerenciar, né, alguns processos no campo da cultura. Então, essa gestão, né, amparada aí por um posicionamento conceitual que orientam os seus objetivos. Então, se a gente pensar lá no nosso CTG, qual o objetivo do nosso CTG? Né? Pode ser que o objetivo seja ter mais sócios para melhorar a cidade e a sociedade que estamos inseridos. Pode ser ter mais pessoas com suas famílias. Então a gente vai poder citar aí vários objetivos do nosso CTG, né? E o que seria então fazer essa gerência de processos, como o CTG funciona hoje, né? Como funciona hoje? Nós temos departamentos, sendo eles desde o cultural, o artístico, campeiro, né? E deveríamos ter alguns que não são tão comuns, como o de comunicação. Eu acho que eu vou parar no de comunicação já para aproveitar e falar de outro detalhe que me lembrei agora. Relação, né, do departamento de comunicação, que muitos CTGs não têm, com, né, nossa gestão cultural. Se a gente parar para fazer uma análise assim, bem grosseira, vamos dizer, né, essa gestão cultural nada mais é do que a gente pegar agentes culturais, que somos nós como entidade tradicionalista, são outros movimentos culturais, né? E a gente aproximar essas pessoas pelo. Vamos de novo no raciocínio. Nós pegarmos esses agentes culturais e aproximar essas pessoas da sociedade. Então, para fazer esse elo, né, para nós articularmos essa ideia de mediar um processo cultural frente à sociedade que não tem o acesso, nós precisamos de meios, né, para que a gente consiga atingir esse objetivo de forma dinâmica, que é fazer o que como CTG? É levar a cultura gaúcha mais adiante. Como que é o mais adiante? É perpetuar ela, é fazer com que as novas gerações conheçam cada vez mais. Então, nós precisamos, de forma concreta, termos objetivos claros para que essa, essa nossa ideia de entidade tradicionalista realmente tenha fundamento. E como que a gente pode fazer isso? Melhorando nosso departamento de comunicação, comunicação, criando elos com a sociedade civil. O que seria isso? Precisamos encostar, nos aproximar das. Me fugiu a palavra, das empresas, né, privado e do meio público, prefeituras,
etc. Por que nós não fazemos isso? Né? Porque a nossa entidade ela foca muito em si e nos seus próprios associados. A minha resposta para isso é claramente não sei. Nós realmente nos preocupamos muito mais com o que os próprios associados, né, que já fazem parte desse do nosso meio, vão pensar quando a gente quer fazer um evento diferente, do que como nós podemos, como agentes culturais, agentes transformadores, né, da sociedade, como a gente pode melhorar o ambiente que a gente está inserido. Então, a gente fala muito sobre o tradicionalismo, principalmente com as crianças, né, de que tem um argumento muito forte de que a gente pode usar boa parte, né, ou grande parte dos nossos valores como tradicionalistas para que a gente forme cidadãos, mas a gente vê pouquíssimo ou quase nada de esforço para sermos realmente agentes transformadores. A gente se preocupa muito mais em trazer gente para que participe dos grupos de dança, por exemplo, do que propriamente pensando a cultura assim como um bem maior. Então, o gestor cultural é essa pessoa que vai conseguir observar, né, fazer um planejamento diferente do que as pessoas normalmente estão acostumadas, com objetivos diferentes, visando sempre aproximar a sociedade civil que não está inserida nesse meio cultural com esses agentes, né, culturais que podem estar auxiliando aí no crescimento, né, da nossa cultura, da nossa sociedade como um todo. Quero pegar mais um recorte aqui, um trechinho de um outro material que eu tinha encontrado, né, que fala justamente a gente entender essa governança, né, essa parte política e econômica, né, que faz com poderia nos ajudar nisso. Agora não vou encontrar aqui o trecho, perdi. Mas o que eu quero dizer sobre isso, o próprio departamento de comunicação, junto com, né, comunicação mais cultural, criar projetos para leis de incentivo à cultura. Com isso, né, conseguimos criar projetos para lei de incentivo à cultura, com viés principalmente de cunho social, onde todos os envolvidos, os agentes, saem ganhando. De que forma eu quero dizer isso? Então vamos imaginar um projeto sobre danças que trabalha em escolas e em asilos, por exemplo. O Estado ganha como? O Estado vai gerar, né, vai aprovar esse projeto, vai fazer a captação, né, a pessoa que venceu esse projeto vai captar os recursos, parte desses recursos, né, da distribuição dos impostos das empresas privadas, junto com a parcela que vem do próprio Estado, e vai auxiliar a comunidade. Né? De que forma? Vai pegar agentes que já fazem isso, não precisando ter uma equipe própria que pudesse, por exemplo, ir numa escola e apresentar nossas danças tradicionais, com oficinas, com tudo mais. Então, por que todo mundo sai ganhando? O CTG, como, né, o agente que vai executar o projeto, vai levar esse conhecimento, vai ser a execução em si. O Estado vai fornecer, né, a verba para que isso, junto com a sociedade civil, né, as empresas privadas, então vão fornecer essa verba para a execução desse projeto. E quem recebe o projeto, então as escolas, tem um ganho cultural grande, e esse ganho cultural forma cidadãos, e formando cidadãos a gente tem uma educação melhor, a gente precisa gastar menos com educação, com saúde, com tudo mais. Então são todos projetos de longo prazo. A gente muitas vezes não consegue visualizar isso no nosso dia a dia. Inclusive eu falando aqui para vocês, quando a gente começa a entrar mais no detalhe sobre esse assunto, vai falando e já vai surgindo várias outras dúvidas, porque são termos que a gente não está acostumado a lidar.
eu não estou acostumado a trabalhar diretamente com a gestão cultural uh, voltado para essa área de projetos, por exemplo. Mas se a gente for falar do que a gente já faz no nosso CTG, por exemplo, na nossa entidade tradicionalista, que eu comentei antes dessa departamentalização, nem sei se existe essa palavra, mas a gente já tenta organizar, né, para que cada grupo, uh, cada grupo de pessoas que está dentro de um CTG se sinta melhor representado onde ele mais tem afinidade. Então, dentro do departamento artístico vão estar as pessoas que têm uma ligação mais forte com essa área. Quem vai estar participando mais forte do departamento cultural é quem tem um vínculo maior com isso. Então, não é que a gente está segregando, né, que a gente está separando esses grupos, porque faz parte, inclusive, do departamento de comunicação, ou pelo menos deveria fazer parte, que hoje muitas vezes quem faz esse papel é muito mais departamento cultural, que é essa integração entre todos, justamente para mostrar as diferenças, para que a gente utilize, né, o Centro de Tradição Gaúcha como uma escola, vamos dizer assim, de convívio, né, de aprendizagem social, principalmente, conviver com essas diferenças e tudo mais, e que não pare só nisso, né, que a gente consiga dar um bom retorno para a sociedade através desse convívio, que a gente possa levar nossa cultura adiante, mas não simplesmente por perpetuar a cultura, mas sim para poder formar pessoas, né, mais cidadãos, pessoas que pensam no bem comum, no bem do próximo. Então, é um tema que nós precisaríamos aprofundar bastante para que a gente conseguisse transpor essa barreira para o nosso meio tradicionalista. Nos últimos anos, aí, principalmente meio a pandemia agora, voltamos não, iniciamos muito mais essa conversa sobre projetos e como a gente manter forte nossa entidade, como a gente aproveitar os recursos que que o governo, seja federal, seja estadual, municipal, já tem, né, já provém para a cultura, mas como a gente fomentar isso ainda mais, como a gente mostrar para esses órgãos públicos de que a nossa cultura tradicionalista gaúcha tem realmente valor para agregar para a sociedade, não simplesmente para que a gente forme mais dançarinos, mais declamadores, tiradores, laçadores e tudo mais. É com um objetivo diferente desse. Então, por que, que se formam médicos? Para melhorar a saúde de uma forma geral. Por que, que a gente quer formar cidadãos dentro dos CTGs? Para que levem alguns valores que se aprende lá dentro, convivem em grupo, né, respeito e tudo mais, para o restante do dia a dia aí na nossa sociedade. Então, tá aí o desafio, né, para nós como agentes culturais, né, entendermos bem o nosso papel, que a gente entenda que precisamos assumir bastante responsabilidades, né? Então, precisamos entender nossa responsabilidade como entidade, como CTG. Não somos um agrupamento de pessoas para fazer festa, né? Se a gente for lembrar, eu tenho um texto publicado na Estância Virtual em 2016 que fala, é um texto na EV sobre em 1981, se eu não me engano, Paixão Cortes, o Paixão Cortes estava deveras chateado né, com a falta de bibliotecas, por exemplo, nos CTGs. Ele estava dando uma entrevista, ele fala sobre isso, lá em 1980. Ele já estava preocupado que os CTGs estavam somente para farra, beber, comer. CTGs não tem museu, mas tem a maior churrasqueira do estado. Então ele começou a falar sobre isso lá na década de 70, 80. Será que agora em 2020, né, a gente está melhor
né, nessa nossa década aqui? Será que a gente já evoluiu sobre isso? Isso faz parte de nós, de como nós queremos vender nossa imagem também como tradicionalista, como nós queremos mostrar para a sociedade que nós podemos ajudar. Então, se nós não tivermos uma consciência de que nós precisamos, para fortalecer a nossa cultura, a gente precisa se mostrar realmente fortes, engajados, né, com responsabilidades frente à sociedade, termos responsabilidade, nós não vamos conseguir nada de diferente. Então, né, a gente mudar nossas ações para novos resultados. Fica aí o assunto só para levantar, né, uma pulga aí atrás da orelha de vocês, para que busquem um pouco mais sobre. Não precisa ir para a parte técnica do termo gestão cultural, só imaginem assim: será que como CTG a gente está fazendo certo? Essa é a pergunta. Uma pergunta. Como CTG, qual o nosso objetivo? Como CTG, estamos fazendo certo? Como CTG, o que esperamos para daqui 5, 10, 20 anos da nossa entidade? Então, agradeço que vocês tenham acompanhado aí por 15 minutos falando sobre gestão cultural das entidades. Sei que não sou a pessoa mais, vamos dizer assim, mais indicada para falar especificamente dos termos técnicos, mas para quem está envolvido no CTG, para quem está, né, desde criança e começou a participar de um CTG por ter um CTG presente em uma escola, que foi o meu caso, eu sei a importância da gente ter essa conexão para que a gente forme mais pessoas, para que permeiam, né, nossa cultura gaúcha dentro da sociedade, para que a gente possa, como disse Paixão Corto em certo momento, para que a gente possa viver um momento tradicionalista de smoking, de bermuda, com qualquer roupa, de camiseta, assim como estou hoje, sem a gente precisar estar sempre 100% piochado, para que entendam, né, que a nossa, ó, lá tem um gaúcho lá que vai vir, que a gente não seja estranho dentro da nossa própria sociedade, dentro dos nossos, né? Então, fica um abraço e precisando só dar um grito. Vamos deixar na tela aqui. Perdi. Aí então, mais um vídeo para a Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Caxias do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, com a verba que nós levantamos através deste projeto. Nós conseguimos distribuir diversos livros do CTG-SA, Liderança e Comunicação para alcançar o sucesso. Nós conseguimos produzir mais conteúdos dentro da instância virtual para que chegasse muito mais gente. A gente já bateu em uma média de 30, 40 mil pessoas que acessam o site mensalmente. Então a gente está levando cultura gaúcha a nível mundial e podendo disponibilizar também nossos livros em todo o município de Caxias, para diversas escolas foram disponibilizados e praticamente todas as entidades tradicionalistas já têm o seu. A nossa região tradicionalista também recebeu uma doação, então a gente está espalhando, né, seja por livro, seja por vídeo, seja por texto, cultura gaúcha com os nossos valores. Espero que vocês acessem, que vocês indiquem, que vocês estejam gostando. Forte abraço.